Alô, meus amigos, queridos alunos, nós estamos praticamente chegando ao final do nosso curso. Eu creio que com esta última lição eu encerro aqui aquilo que foi proposto a oferecermos nesta matéria Teologia Urbana e Missão, dentro do curso de Teologia da Unifil. É com muita alegria, realmente, que eu pude estar com vocês aqui nesse tempo todo, dividindo algumas das nossas experiências e também do privilégio de compartilhar aquilo que Deus tem nos ensinado e aquilo que nós temos aprendido, não só no banco da academia, nos seminários, nos cursos que fiz em Campinas, também eu fiz um curso mestrado na Inglaterra, doutorado no Fuller, nos Estados Unidos, mas também a convivência do dia a dia e também na prática pastoral. Hoje eu quero falar sobre um princípio que é importante, chamado crescimento da igreja. Eu creio que todos nós cremos e devemos almejar o crescimento. Não o crescimento a qualquer preço, mas o crescimento bíblico, sadio. Nós somos fruto do crescimento. Lá no começo houve crescimento. Deus nunca quis ser um. Ele sempre foi três. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E lá no começo ele disse, Adão, crescei e multiplicai. E a igreja tem essa responsabilidade de crescer. A família começa dois, o pai e a mãe, logo vem o filho, 2, 3, e nas épocas antigas, 10, 12 filhos. Hoje, isso reduziu ao máximo. O crescimento é parte de uma vida sadia, de um relacionamento sadio, onde é prazeroso você conviver com muitas pessoas, seja na família, seja na igreja, na cidade, em todos os lugares. Então, o crescimento é muito importante. E eu quero trazer para vocês aqui a minha convicção. Minha convicção é que o método mais importante para o crescimento da igreja é através das células. Eu quero citar aqui, então, Howard Snyder, que afirma o que são células. Um grupo pequeno de 8 a 12 pessoas que se reúnem, essas pessoas, informalmente nas casas, né, e são mais adequados para a missão da igreja no mundo urbano, do que fora disso, nos cultos tradicionais ou programas institucionais da igreja ou meios de comunicação em massa. Porque quando você começa a trabalhar com a célula, você começa a ter relacionamento pessoal com indivíduos. Essa questão do crescimento da igreja de células, na verdade, vai mostrar como que aconteceu desde o começo da igreja primitiva. Então, a espiritualidade, praticamente, da igreja primitiva, se deu onde? Se deu no contexto de células. Aonde? Nas casas. Podemos chamar também igrejas nas casas, igrejas lares, né? Ou grupo de comunhão e na vida diária. Na verdade, o que nós encontramos era, no início, a igreja mãe reunia de casa em casa e também no templo, a noiva dos dois braços, na casa, em casa e também no templo. E podemos afirmar convicção que o Evangelho era vivido na vida comum da sociedade antiga e constantemente nas casas como um meio de fortalecimento da comunhão e crescimento mútuo entre as pessoas que ali elas estavam e conviviam, num pensamento muito interessante. Na década de 70, um argentino chamado Juan Carlos Ortiz, ele trabalhou muito com esse processo, células, discipulado, foi uma época de crescimento muito importante, e ele diz, não descartamos os odres velhos simplesmente porque estivessem velhos. Nós os abandonamos porque estavam enrijecidos. Não tinha jeito mais de você trabalhar com eles. Então o odre deve ser flexível, deve ser elástico para aceitar bem o bom vinho, ou vinho novo. Os odres velhos de Cristo, que Cristo nos fala, lá em Mateus 9, no versículo 17, são muitas vezes as estruturas tradicionais antigas que impedem com que novos métodos, não mudança da mensagem, mas novos métodos sejam implementados e sejam usados no processo do crescimento da igreja. Aqui é um pequeno gráfico que eu gostaria de compartilhar, que nós mostramos só um exemplo com relação às células. As células de um lado e a estrutura rígida do outro lado.
Na célula existe flexibilidade, há movimento, é inclusivo, há um relacionamento pessoal, isso é muito mais próximo nessa realidade. Cresce rápido por multiplicação, os amigos vão se aproximando, etc. Existe dentro da célula uma evangelização diária que se faz dentro da própria célula, que se reúne, eu mesmo faço uma célula toda sexta-feira, né, e estamos constantemente recebendo pessoas novas que querem ter comunhão numa célula. É realizado por líderes leigos, você implementa o princípio da reforma, sacerdócio universal de todos os crentes na célula, e também adapta-se muito bem à igreja, à instituição, etc. Então, aqui está uma forma. Segunda é o que acontece quando uma estrutura é muito rígida, quando não abre espaço para mais nada. Primeiro, se torna inflexível. Se a célula é um movimento, a estrutura fixa ou rígida é monumento. Monumento não tem sentido. Monumento não leva a nada, é morto. É exclusivo. Quando o outro é inclusivo, a estrutura rígida ela é muito exclusiva. É impessoal, em outras palavras, é distante. Cresce aos poucos por agregação, numa estrutura mais rígida. Não é isso? O clero é dominante, quer dizer, tudo em torno do clero, como falei na aula passada. E a instituição não se adapta. Ou é dessa forma, ou está fora. Então, isso dificulta muito, na verdade, o crescimento da igreja, porque a igreja precisa ser versátil, não é isso? E o Espírito Santo é criativo, Jesus é criativo. Quantas coisas Jesus fez na sua época que mostram a sua criatividade? Muito importante. Se nós olharmos, então, para o fundamento da palavra de Deus, ou se eu pudesse colocar aqui fundamentos bíblicos da célula, nós temos que olhar lá para o Velho Testamento. Lá no texto de Êxodo, capítulo 18, versículos 13 e 17, nós encontramos a orientação de Jetro. Jetro foi sogro de Moisés. E ali ele estava sugerindo o que para Moisés? A descentralização da liderança, permitindo que leigos capacitados, escolhidos por próprio Moisés, pudessem auxiliá-lo no pastoreio do povo de Deus, porque se tornou uma coisa muito difícil para Moisés resolver o problema daquela grande multidão. Fala-se em 3 milhões de pessoas saindo do Egito e indo para a terra de Canaã. E onde tem gente, tem atrito, tem confusão. Então, ali já começa o princípio. E, na verdade, em Jetro nós vemos primeiro o princípio do crescimento e também de uma qualidade maior no processo do crescimento em todos os sentidos. Quando nós vamos para o Novo Testamento, encontramos muitas verdades também no Novo Testamento em relação a isso. No Novo Testamento encontramos Jesus utilizando casas como lugares, locus ministerial, como por exemplo, Jesus ressuscitou mortos, ele esteve na casa de Jairo, a filha dele estava morta, né? Jesus esteve junto com a família de Marta e Maria. Nós encontramos Jesus ensinando na casa lá em Mateus 13, 36 em diante. Jesus entrou nas casas para curar. Lucas 4, onde ele entrou no lar, ali ele ministrou no lar, ele fazia reuniões nas casas. Em Marcos 14, versículo 3 em diante, vemos como Jesus se relacionava nas casas e tinha comunhão. Ele se relacionava com seus amigos e até os fariseus, os religiosos que criticaram porque ele comia com pecadores, né? Mas Jesus veio para pecadores e nós somos convidados para convivermos com pecadores e não com outras pessoas. Então, quando nós olhamos da igreja primitiva, nós encontramos ali o ministério dos apóstolos, né? Por sua vez, reproduziram o que viram Jesus fazer, porque eles aprenderam, eles foram discipulados pelo próprio Senhor Jesus e utilizaram as casas também como locus de reunião das células. Vejamos então alguns exemplos. Primeiro, Paulo, que veio mais tarde, capítulo 16, versículo 5, ele fala: saudai a igreja que se reúne na casa deles. Então Paulo falava, ele admitia a presença da igreja nas casas. 1 Coríntios 16, 19, no Senhor muitos vos saúdam, Áquila e Priscila, bem assim a igreja que está na casa deles. Colossenses 4,15, Paulo também
ao escrever, ele faz saudação, saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja. Então, está muito claro e presente no modelo da igreja primitiva a questão das células como processo de crescimento. Por isso, eu quero citar aqui este teólogo, Lawrence Richard, que ele comenta sobre os oikos, que no grego significa casa, no uso do termo no Novo Testamento como segue. Durante quase 3 séculos, o cristianismo era um fenômeno em células. Eles reuniam nas casas. As células estavam ali naquelas casas. Então, os primeiros cristãos não constituíram grandes igrejas. E não havia naquela época grandes catedrais, como nós vemos hoje. Isso foi coisa muito mais tarde que veio acontecer. E isso cortou o braço da noiva, a igreja noiva, que tinha 2 braços. O braço do culto nos templos e também nas casas. Eliminaram as casas. Agora tudo ficou concentrado nas catedrais, nos templos, dirigido por homens chamados pastores, padres e líderes religiosos. Então, em vez disso, reuniram-se em casas de culto e de partilha. E certamente um grande exemplo foi o exemplo de John Wesley, que podemos ver mais sobre isso. Então, as células crescem a partir de 2 fatores. Primeiro, o evangelismo. Integrantes de seu círculo de amizade são pessoas mais abertas para poder ouvir e aprender da palavra de Deus. Quando a pessoa chega a Jesus a partir da sua própria rede de relacionamento, naturalmente ela recebe ali apoio, na verdade muito apoio, porque ela está convivendo, ela está vivendo, ela está se relacionando com pessoas do seu próprio ciclo de convivência. Os relacionamentos conduzem a uma integração bem-sucedida do novo convertido na igreja. Então, os relacionamentos na oikos têm a tendência de ganhar famílias inteiras, porque as pessoas vão se aproximando umas das outras. Então, evangelizar parentes, amigos e colegas de trabalho proporciona o quê? Uma oportunidade singular de adaptar a apresentação do evangelho às reais necessidades de pessoa que se quer alcançar através do laço da amizade e da convivência também. Diante disso, uma vez que nós estamos aqui mostrando que nós entendemos que célula é um princípio importante para o crescimento da igreja, das células nós implementamos um segundo aspecto, que é o discipulado. Colin Marshall aponta algumas características desse discipulado. Primeiro, ganhando alguém para Jesus, baseado em amor e durabilidade, não é uma aventura, mas é um relacionamento baseado na fé. Ensina e exorta dentro do discipulado com sabedoria, torna-se um modelo de referência saudável e desenvolve habilidades de discipulador no discípulo. Em outras palavras, você ajuda a amadurecer o seu discípulo, você encoraja o seu discípulo a crescer nessa dimensão da vida cristã e também em muitas outras áreas da vida da pessoa. Então, em outras palavras, treinamento é paternidade. É quando você assume alguém, você se interessa por essa pessoa, você encoraja, você investe, você estimula. É uma pessoa amando tanto a outra pessoa que deseja vê-la crescer, melhorando de vida, alçando altos voos e crescendo na sua vida, progredir, estar preparada para engajar-se na obra fiel e de longa duração, que verá isso acontecer na vida daquela pessoa. É como nós fazemos com nossos filhos. Não é coisa maravilhosa quando você prepara o seu filho a fazer alguma coisa e o seu filho se torna melhor do que você? Não é mesmo? Porque você investiu na vida do seu filho, na vida da sua filha. Então isso é discipulado. A paternidade gera discipulado. E esse é o relacionamento que nós cremos que vai ajudar muito o crescimento do ministério celular. Eu quero mostrar alguns pilares, então, da célula e onde as células estão baseadas. Os pilares da célula, elas estão alicerçadas em quê? Primeiro, evangelização. Que vem pessoas novas e ali estão ouvindo a palavra. Segundo, o discipulado a um. O importante é esse cuidado. Alguém está cuidando de alguém. Essa pessoa, ela nunca mais vai se sentir sozinha. E ela também não vai desaparecer. Porque existe um cuidado, um discipulado. Terceiro,
comunhão, crescimento interno. O que vai acontecer? Mais pessoas vão experimentar do poder do Evangelho e vão se agregar e serem pessoas usadas na vida de outras pessoas dentro da própria igreja. Multiplicação, isso é crescimento externo. Aqui, o discípulo já passou pelo processo de treinamento, especialmente numa igreja, onde você tem uma escola de líderes, onde você está avisando já no começo da vida cristã daquele que chega, oferecer para ele um treinamento importante, que vai dar direcionamento e capacitação para esta pessoa. E daí eu me lembro de Richard Baxter, esse grande pastor, autor de um livro famoso chamado Pastor Reformado. Ele diz o seguinte, que a evangelização está no âmago do ministério pastoral. Quando você tem esse cuidado pastoral, a evangelização, ela acontece sem dúvida alguma. Em segundo lugar, os pastores não precisam ficar presos a estruturas tradicionais, e sim usar meios disponíveis para chamar pessoas ao arrependimento, à salvação, como ir nas casas das pessoas e compartilhar ali as coisas tremendas que Deus tem para a vida de cada uma delas. Então, praticar o discipulado personalizado, isto é, quando você cuida de alguém, ou seja, o ensino pessoal a cada um, para que esses possam, na verdade, ensinar, discipular, treinar, amadurecer outros. O discipulado pessoal 1 a 1, de casa em casa, pode ser feito não somente pelo pastor, mas também por todos os discípulos que o pastor treinar. E a nossa grande tarefa é fazer novos discípulos, para que eles possam exercer o mesmo ministério que nós estamos exercendo. Eu creio que o discipulado 1 a 1 poderá gerar, acima de tudo, um crescimento eficaz em um prazo curto da vida desse discípulo, do que a pessoa estar solta, sozinha, ela aparece quando quer, quando pode, e muitas vezes ela sofre e padece, e até ela se perde, porque ela não foi sustentada e amparada. Em outras palavras, nós temos que ser uma mão forte, temos que ser uma mão abençoadora, temos que ser um ombro que possa compartilhar da nossa fé, da nossa força e daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Isso acontecendo, nós vamos, na verdade, experimentar o verdadeiro crescimento de pessoas que vêm para a fé com uma nova perspectiva de conhecimento e de compromisso com o reino de Deus. Sua igreja precisa crescer. Nossas igrejas precisam crescer e elas vão crescer quando usamos a metodologia e os princípios da Bíblia de maneira correta, conforme a palavra de Deus nos ensina. Bom, nós estamos encerrando o nosso compromisso com vocês. Eu me propus, na verdade, apresentar esse curso, longa distância, onde você está, em qualquer parte desse país. Foi um prazer muito grande poder conviver com vocês e compartilhar essas ideias, esses princípios que estão aí esboçados. E o meu desejo é que esse tempo possa ser transformado num tempo precioso, valioso na sua vida e também no seu ministério. Quem sabe a gente se encontra aí em algum tempo em uma nova disciplina. Deus te cuide, Deus te abençoe e prospere o seu ministério. Fique na paz.